Oi, gente, estamos de volta com mais um episódio do nosso Podfit Papo Aberto. Eu e meu amigo Vitão Veloso. Tudo bem, galera? Vitor Veloso falando. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês e com um convidado mega especial que eu sou fã demais, 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 demais. Vocês vão gostar muito. Não pode perder, vem com a gente. Vem! E hoje nós temos o convidado, como o Vitor falou, né? Pra lá de especial. Demais. Rodolfo, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigada. Hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre a sua área, né? Que é personal trainer. Essa área muito ampla, que está super em alta. Maravilhosa demais. Professor, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu fico até coração palpitando. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou fã desse cara. Professor, muito obrigado mesmo. Que honra tê-lo você aqui conosco. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui. Momentos como esse, de um podcast tão linkado com a ciência, com a educação física, com a nutrição, com a saúde, com a estética e desempenho humano. Isso aí realmente são momentos muito importantes para a vida de todos nós, né? Obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, professor. Muito Bom, obrigado. gente, eu vou apresentar aqui o Rodolfo, né? Rodolfo, ele é formado em Educação Física, com 4 especializações, um mestrado e um MBA, além de 18 anos que ele é personal trainer. Ele é professor universitário, coordenador de pós-graduação, já foi palestrante em 22 estados brasileiros, e já teve mais de 400 palestras em curso, né, no seu currículo. Nossa, que legal, Rodolfo. Obrigado. Realmente. Uma estradinha aí. Professor, entrando nesse assunto, hoje em dia, até que tem mudado. Eu, como personal trainer, também visualizo muito isso. Mas você, que tem uma vivência maior, uma experiência maior, a educação física, o nosso trabalho como personal trainer sempre foi conectado com a estética. Sim. A estética externa. Hoje, o senhor percebe que mudou, o pensamento mudou, e hoje já temos um pensamento mais amplo da educação física? Sem dúvida nenhuma, Vitor. Há 20 anos atrás, quando estava estudando, estava na faculdade, tu praticamente não ouvia falar de educação física, de musculação, focado em saúde. Era sempre focado na estética. Sempre. Estética ou então desempenho esportivo. A pessoa joga futebol, ela faz musculação para melhorar o desempenho, ou luta, ou alguma coisa do tipo. Hoje, face às evidências científicas, tudo que tem tido, nós temos realmente um grande papel na saúde humana. Seja na melhora da qualidade de vida através do ganho de força, seja na melhora do desempenho humano através da melhora do condicionamento físico, seja inclusive no aumento da longevidade através da saúde provocada pelo exercício físico. Então, sim, hoje, boa parte das pessoas já tem consciência que fazer exercícios é saúde e prolonga a vida, ela fica mais longa e com mais qualidade. E hoje em dia, também, Vitor, que é legal, é que, tipo assim, como você falou, antigamente era muito estético, né? Hoje em dia, acho que em primeiro lugar tá a saúde. As pessoas conseguem ver isso com mais saúde. Hoje em dia a gente já vê que, segundo a ACAD, que é a Associação Brasileira de Academias, 30% das pessoas que estão dentro de uma academia são pessoas idosas. Então são pessoas que não estão ali para ter o abdômen sarado nem nada. Estão ali por causa da saúde mesmo. Estão ali buscando qualidade de vida, segurar seus netos, conseguir dançar, conseguir fazer as coisas que sempre fizeram desde jovens. Então isso é muito legal. E fazendo essa conexão, já que você falou das pessoas com mais idade, pessoas idosas, hoje o senhor consegue visualizar, como eu falei anteriormente, uma experiência ampla, grande, visualizar que hoje as pessoas idosas são maioria nas academias? Sem dúvida nenhuma. 25% das pessoas que estão atuando em academias nas grandes cidades capitais são pessoas idosas ou que estão encaminhando para isso.
Então hoje eu vejo, sim, inclusive profissionais focados exclusivamente em pessoas idosas, cada vez mais cursos, mais pesquisas científicas focadas nessa área. E eu vejo mais ainda a diferença de uma pessoa idosa que faz exercício, uma pessoa idosa que não faz exercício. Alguns anos atrás, eu tinha um aluno que já treinava comigo há 15 anos e tinha 65 anos. E começou um outro aluno do zero, nunca tinha treinado, com os mesmos 65 anos. Se colocasse um do lado do outro, parecia que o que treinava era filho do que o que nunca treinou. Impressionante a diferença. É muita diferença, realmente. E é engraçado, que a gente sempre vê isso hoje em dia, né? Hoje em dia isso está muito, principalmente através das redes sociais, a gente consegue Muito. enxergar muito isso. O que eu estava verificando é que no seu Instagram você teve, né, você fez um último post sobre o que acontece com o corpo humano, com o organismo, quando para de treinar. Você pode explicar um pouco pra gente sobre isso? Posso. É bem interessante isso e é até meio injusto. Por quê? A gente passa anos treinando, meses direto, ganhando massa muscular, melhorando a força, perdendo gordura. Mas a partir de 2 a 3 semanas, nós vemos perda de adaptações, que a gente chama, né? Ou seja, tu perde massa muscular, se você ficar 2, 3 semanas sedentário, você perde força, perde a composição corporal, você ganha gordura. É impressionante como isso acontece. Em 2020, eu publiquei um estudo comparando pessoas com diversas modalidades de treino aeróbico, ou treino de alta intensidade, o HIIT, ou treino aeróbico de longa duração. E nós fizemos o seguinte, o estudo consistia de 8 semanas de treino, e depois nós destreinávamos as pessoas por um mês. Ou seja, nós avaliávamos o que acontecia com o corpo durante um mês. Incrível, todas tiveram redução por níveis basais, com apenas um mês treinando. Tudo que ganhou-se em 2 meses treinando se Perdeu. perde em um mês. Para alguns modelos de treino, como aeróbico contínuo, em 2 semanas já tinha perdido tudo. Nesse caso aí desse estudo, que você falou, né, que teve essa diferença de treino de HIIT, né, com treino de força, Não, no HIIT com contínuo, com aeróbico contínuo. aeróbico contínuo. Teve algum, na verdade, entre esses dois, teve algum que, tipo, perdeu mais que o outro? Sim, existe um negócio na ciência que a gente chama de biohacking, que é você identificar os atalhos do corpo. O que você pode fazer para gerar mais resultados em menos tempo. E a alta intensidade é uma delas. Então, o que a gente fez nesse estudo? A gente comparou treinar em alta intensidade, treinos mais curtos, ou treinos de intensidade moderada e em longa duração. O que a gente percebeu? Quem perdeu mais gordura? O pessoal que treinou o HIIT, que treinou alta intensidade. Sim. Quem conseguiu ganhar mais massa muscular? O pessoal que treinou alta intensidade. E o mais legal, eles mantiveram por mais tempo o resultado. Quem fez o contínuo, intensidade baixa, moderada, acabou perdendo muito mais rápido os efeitos positivos. Ou seja, teve menos efeito positivo e o que teve perdeu em 2 semanas. As pessoas que treinaram em alta intensidade levaram o dobro do tempo para perder esses efeitos. Então, sim, vale muito a pena se esforçar. Nossa, realmente. Fora que também, né, que tipo assim, a prática de atividade física em geral, principalmente musculação, ela segura muito ali o tecido muscular, né, o tecido adiposo, o massa muscular. Então, com a perda de treinamento, ou então alguma falha, realmente, tipo assim, eu treino, eu dou uma pausa aqui no treino. Eu já percebi que realmente as pessoas que fazem isso, elas ganham muito mais flacidez que antes. Você estica, perde, você desestica rapidamente, vai nesse efeito sanfona que a gente chama, Isso, perde exatamente. colágeno e acaba ficando Uhum. com flacidez. Isso que eu ia te perguntar. Existe mesmo essa questão, a falta de treino, no caso? Ela interfere no colágeno da Sem pele? dúvida nenhuma, porque diminui a produção de colágeno. Então, as pessoas que não treinam tendem a ter maior flacidez, tanto muscular quanto na pele. Muito interessante. E fazendo essa conexão com o HIIT, do aeróbico contínuo, fazendo a unção com a musculação. Hoje os estudos mostram que qual emagrece mais? Qual tem essa perda Ou se existe mesmo esse tecido qual adiposo? emagrece mais, né? Porque a musculação ela tem um poder, com a soma, tem um poder maior, né? O que os estudos trazem pra gente? Beleza. Wilson? Eu fiz até bem recentemente um curso no Canadá, na Universidade de McMaster, que mostrava justamente quem faz o aeróbio
em alta intensidade, que é o HIIT, somado à musculação, tem melhores resultados no emagrecimento. Se você fizer só a musculação, você emagrece? Sim. Se você fizer só o aeróbico contínuo, o HIIT, você emagrece? Sim. Mas se você soma os dois, você tende a emagrecer praticamente o dobro do que as pessoas que escolhem apenas uma modalidade. Então, sem sombra de dúvidas, você tem que somar. Elas vão coadunar no mesmo objetivo de emagrecimento. E desculpa, né? Pro ganho de massa. Para o ganho de massa muscular é bem interessante isso daí. Vamos lá. Pensando em exercícios, vai depender do exercício que você vai escolher. Se em esteira, se em bicicleta, se com peso no corpo. Por exemplo, o melhor treino aeróbico para ganhar massa muscular é a bicicleta. E você consegue, de fato, ter aumentos em músculos específicos da coxa, do quadríceps, o reto femoral, mais especificamente, fazendo bicicleta somada com a musculação. Que às vezes, se você fizer só a musculação, você não tem nesse músculo específico tantos ganhos. É por causa da mecânica da bicicleta que faz a flexão do quadril. Agora, se for na esteira, isso já não acontece. Você não vai ganhar massa muscular, mas também não vai perder se o treino for periodizado. Você só vai perder massa muscular com treino aeróbico com treinos sem periodização. Treinos feitos sem o planejamento adequado e sem a nutrição adequada. Se você fizer 2 horas de atividade por dia e não se alimentar direito, você evidentemente que não vai ter a reposição, síntese proteica e vai acabar perdendo massa muscular. Aí a gente visualiza a importância da conexão com a nutrição e a educação Como é física dos total. profissionais, personal trainer, o nutricionista. Então, Exatamente. é bom demais fazer essa conexão, né? Essa pergunta que fez era isso que eu ia fazer, que eu acho bem legal, mas o que eu realmente queria muito saber é se existe mesmo essa diferença de para você hipertrofiar, o que é mais adequado para a hipertrofia muscular? O aeróbio lento ou o aeróbio um pouco mais acelerado? Não HIIT. faz muita diferença. Tem vários estudos comparando justamente isso. Fazer musculação mais HIIT ou musculação mais aeróbio moderado. Tá? Não tem muita diferença. A diferença só é uma. Isso o biohack estuda muito, que é o compromisso de tempo. Veja, na minha dissertação de mestrado, nós pesquisamos o que leva uma pessoa a parar de treinar. Então, eu pesquisei, eu fiz um mestrado na Europa, em Portugal. Então, tanto nas academias lá da Europa quanto nas academias do Brasil, é unânime. O que leva as pessoas a parar de treinar é a falta de tempo. Então, se você tem um compromisso de tempo, eu falei 1 hora de aeróbico, mais 40 minutos de musculação, as pessoas desistem. Então, qual era meu conselho quanto a isso? Que você use atividades, intensidades maiores. Faz a musculação, faz o treino intensidade mais alta, o HIIT 15, 20 minutos, que as pessoas tendem a continuar treinando. E essa constância, a consistência, o princípio da continuidade do treinamento esportivo vai gerar o resultado. Exatamente. E é até bom perguntar para o senhor, professor, um mito que a gente escuta muito na academia. Aham. Aeróbio, antes ou depois Do treino. Qual o objetivo? Ganho de massa. Ganho de massa é interessante sugerir depois. Vou explicar por quê. Um dos poucos objetivos ou poucas qualidades físicas que o aeróbico antes atrapalha é o ganho de força. E pensando em longo prazo, ganhar força ajuda na hipertrofia. A gente tem alguns estudos com periodização onde você teve ganho de força pré-programas de hipertrofia, mostrando maiores ganhos de massa muscular. Se tu me perguntares, Rodolfo, para o emagrecimento faz diferença? Não. Tanto faz se você fizer musculação antes ou musculação depois do aeróbico. Tanto faz. Mas para hipertrofia, o ideal é que você faça realmente musculação e depois o aeróbico. Até para não atrapalhar a questão da intensidade, né? E quando a gente fala intensidade, carga, no caso, né? Sim, é justamente por isso, pela essa queda de intensidade, carga, é que você não deve fazer o aeróbico antes da musculação quando você quer aumentar a força ou ganhar massa muscular. Porque fatalmente seu treino vai cair na intensidade. Caindo na intensidade, você ganha menos força. Caindo a carga, a intensidade, você diminui o volume de treino. Tendo menor volume de treino, você tem menos hipertrofia. E no caso dos métodos de treino? Então, digamos assim, eu quero conectar um drop set, um rest pause. O que ele muda na questão do volume do treino? A questão toda de método tem duas principais: ciência e motivação. Começando pela motivação. Quando você faz o método de treino, é óbvio que você fica mais motivado. Você sai daquele 3 de 10, 3 de 12, faz um bisete, faz alguma coisa mais dinâmica, você aumenta a motivação, aumenta a constância. Legal. O que a ciência mostra? É diferente fazer um bisete
do que um drop set, um rest pause, alguma coisa do tipo? Isoladamente não. O que que muda? Na periodização. Quando você faz um rest pause, você eleva o volume de treino. Quando você faz um drop set, você eleva o volume de treino. Isso aí faz com que você consiga periodizar de uma forma mais inteligente. Ou seja, eu não preciso aumentar o tempo da sessão, que a gente já sabe que diminui a adesão, para aumentar o volume. Eu aumento através do quê? Dos métodos de treinamento. B7 faz dobrar o volume praticamente sem acrescentar tempo na sessão. Eu consigo com o drop set fazer algo muito semelhante, com rest pause algo muito semelhante. Então eles servem para isso. Você usar dentro da periodização para aumentar o volume de treino. Entendi. Para hipertrofia, no caso, como a gente está em 2024, né? Realmente existe aí, a gente vê muito nas redes sociais métodos de treinos para hipertrofia, entendeu? Mirabolante, né? Exatamente. Né? Que assim, às vezes a gente até se assusta realmente, mas a gente não sabe se realmente algum funciona ou não. Você tem algum tipo de treino específico para hipertrofia? Na verdade, assim, muitas das vezes esses métodos mirabolantes, como o Vitor falou, são métodos que já existem e a pessoa chama de outro nome. Então ela só faz colocar o marketing no negócio, né? Então ela inventa um método e mistura dois, mistura um rest pause com um drop set. Métodos que já existem há muitos anos e a pessoa só faz dar uma nova roupagem para aumentar a venda. Isso existe. Mas sim, o que é importante que o método faça para aumentar a massa muscular, para hipertrofia? É que ele aumente o volume. Hoje é muito bem documentado na literatura que volumes mais altos geram maior hipertrofia. Então, para isso, eu preciso de métodos que aumentem o volume. Spar, drop set, B7, todos eles fazem isso. Exatamente. Então, Rodolfo, eu quero muito saber, na verdade, porque é uma coisa que realmente é muito amplo, né, nessa área da educação física nas academias, se existe realmente algum método de treino para hipertrofia e definição ao mesmo tempo. Isso é muito legal, porque eu escuto isso há 20 anos nas academias sobre o treino de definição. O que é esse treino de definição? Na verdade, gente, a definição muscular está relacionado com você ter massa muscular e pouca gordura. Ou seja, o que é um treino de definição? Ele basicamente é um treino de hipertrofia com uma dieta adequada. Ou seja, você vai aumentar a massa muscular pelo treino de hipertrofia e vai fazer uma dieta adequada, com nutricionista, acompanhado e tudo mais, para que diminua a gordura muscular. Para vocês entenderem que estão em casa, pessoal, se você não diminuir a gordura, não aparece o músculo. A camada de gordura ela é superficial em relação à camada muscular. Então ela fica por cima do músculo. Você pode fazer 2.000 abdominais por dia, se não se alimentar direito, não vai aparecer o seu six-pack, o seu gominho. Ou seja, a base de praticamente tudo é a alimentação. E aí você inclui com o treinamento. Exatamente. Perfeito. E mantendo essa linha da hipertrofia, definição muscular, hipertrofia, eu queria muito que o senhor falasse sobre as periodizações. A diferença entre a ondulatória, a periodização linear, que muita gente mantém essa dúvida ainda e é sempre bom esclarecer para as pessoas que Sim. que isso é muito importante, né? Basicamente em periodização você tem esses dois modelos que o Vitor comentou, linear e ondulatório. Linear é o clássico, começou ali na década de 60, Matveyev e outros autores, principalmente ali do leste europeu, da União Soviética, ou ex-União Soviética, que faziam um treino programado, planificado para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, se baseia principalmente em longos períodos, trabalhando uma qualidade física específica. Foram criados para o esporte. Então, vou trabalhar 3 meses de força de resistência, outros 3 meses de força mista, outros tantos meses de força máxima. Vocês, parando para pensar, encaram que isso é possível com um aluno comum de academia? Não. Não. E aí, nos Estados Unidos, no final da década de 80, surgiu um outro modelo de periodização focado muito mais no público que visa a saúde, digamos assim, que é a periodização ondulatória. Steven Fleck, William Kramer são autores que trouxeram isso para o mundo. Então, como é que é a periodização ondulatória? Diferente da periodização em ciclos, que é a periodização linear, você vai variar a cada semana, a cada sessão de treino, ou no máximo a cada quinzena, o tipo de estímulo. Então, você não vai manter o mesmo treino um mês inteiro. Você vai trocar o treino todo santo dia, ou toda semana. O que eu chamo de trocar o treino? Precisa trocar tudo, todos os aparelhos? Não.
Aí você troca as séries, as repetições, o aparelho, o método. Para quê? Para que o seu corpo não se acostume. Pessoalmente falando, é muito mais motivante treinar assim, com séries diferentes, com exercícios diferentes. Na literatura científica, tem diferença para isso? Ou os estudos dão que os dois modelos de periodização têm o mesmo resultado, ou a periodização ondulatória é superior. Então, planificar aqueles treinos de um ano para pessoas comuns, praticantes de academia que buscam estética, que buscam saúde, não me parece a melhor opção. Melhor opção realmente é que você varie o exercício. Agora, sempre tendo em mente. Não é variar, trocar o supino pelo supino inclinado porque eu quero, e tá vazio. E sim, porque eu estou oscilando o volume e a intensidade. É até uma dúvida também de muita gente me pergunta, até na questão das academias, né? Todo mês tem que trocar o treino. Ou se eu não trocar o treino hoje que bateu um mês, não vai mais funcionar o treino para mim. Vem em relação ao público, pessoas ansiosas. Eu tenho muitos alunos com ansiedade. Hoje eu acho que praticamente todo mundo tem. Porque A doença do o século, mal né? doença do século, o mal do século. E aí, é legal você variar o treino, porque motiva e não ficar naquele marasmo. Você chama a pessoa para coisas novas, é legal. Pessoas com algum tipo de patologia degenerativa no cérebro, também é legal, forma novos motoneurônios, novas interconexões, na verdade, não novos motoneurônios, novas interconexões, legal. Agora, uma pessoa idosa, por exemplo, que não consegue enxergar direito a sua ficha, mas não quer usar óculos. Uma mulher vaidosa que o tempo todo focou nisso na sua vida, né? Ser bonita, etc. Mas agora ela precisa usar óculos, ela não gosta de usar óculos, não se adaptou com a lente. Ela decorou aquela ficha de treino. Você não vai trocar todo mês. Eu já escutei de alunas justamente isso. Poxa, professor, mas agora que eu decorei, tu vai trocar? Porque ela não quer ficar te perguntando. Pensa na pessoa idosa que ela foi a vida toda produtiva e agora está dependendo de muita gente para muitas coisas. Então pensa no quanto vai ser legal para ela se ela puder, pelo menos o treino, ter uma autonomia. Entendi. Fazer sozinha. Então, assim, quando a gente monta um treinamento, a gente não pode pensar só na fisiologia. A gente tem que pensar no lado psicológico também. Como é que a pessoa vai se sentir? Eu costumo dizer que é uma experiência. Treinar com um personal trainer, prescrever um treinamento é uma experiência. Não é simplesmente você montar um treinamento baseado na fisiologia, na biomecânica, na periodização. É como esse aluno vai experienciar aquilo ali. Se ele não experienciar de uma forma legal, ele vai desistir de treinar. E aí você pode ser o melhor do mundo tecnicamente, que não vai funcionar. Sempre tendo essa conexão com o aluno, né? Entendi. Exatamente. Mas, assim, o que eu achei interessante é essa mudança realmente de treino. Porque, assim, eu já tive, né, vários personagens. E eles realmente, como eu treino muito pesado, eles faziam essa mudança de treino pra mim a cada 15 dias. Certo. Eu nunca realmente pesquisei ou perguntei, assim, mais a fundo sobre isso. Tipo, se realmente, o porquê essa troca. Mas, assim, eles falavam geralmente que era pra mim conseguir alcançar o meu objetivo. Existe isso, você fazer essa troca a cada 15 dias ou a cada semana para alcançar algum objetivo, tanto de hipertrofia Aham. quanto manter, Tá. ou, entendeu? Sim. Tem artigos publicados, mas esse especificamente é o tema do meu artigo de graduação. Lá atrás já pesquisei isso, que foi uma coisa que me incomodou. Então, nesse artigo, a gente comparou justamente você variar o exercício com os mesmos indivíduos. Então, o cara treinava, olha que coisa chata, né? O lado esquerdo, ele fazia o mesmo exercício sempre, e o lado direito do corpo, ele variava os exercícios. Então, ao longo de 3 meses, nós acompanhamos essas pessoas fazendo esse tipo de treino. O que a gente percebeu? Quem variava o exercício teve maior ganho de força. Para hipertrofia não teve diferença em 3 meses, deixando muito claro. Pode ser que mais tempo gerasse diferença, mas o ganho de força foi muito maior em quem variou o exercício. Talvez por mais engramas motores formados, novas experiências, ok. Agora, traz esse dado e coloca na periodização. Como eu falei anteriormente, quando você faz blocos de força antes de blocos de hipertrofia, você tende a ter melhor resultado de massa muscular. Então eu diria para você, variar exercício visando aumentar a força pode te ajudar a ganhar hipertrofia lá na frente. Então é válido pra caramba. E mantendo essa linha
que o senhor falou de força e hipertrofia. Qual a ligação delas? Muita gente tem essa dúvida, muita gente tem alunos, tem pessoas que têm uma força exorbitante, mas a gente percebe que a musculatura daquela pessoa não é tão desenvolvida. Então, qual a correlação da hipertrofia com a força? Legal. É bem interessante, assim, quando a gente vai ter que falar um pouco de método científico. Muita gente acredita assim, não tem diferença você fazer mais repetição, menos repetição, tudo vai gerar hipertrofia. Porque se avalia um método científico sempre transversal, uma abordagem de pequenos passos de tempo na literatura. 8 semanas, 12 semanas, 6 semanas. Mas, Vitor, tu que é personal, tu quer treinar o teu aluno por 3 semanas ou por 3 anos? Por 3 anos. Claro, né? O bolso agradece, né? Então, dito isso, você vai precisar variar e pensar nesse longo prazo, nesse plano geral de 3 anos. E os estudos, em sua maioria, são curtinhos, por uma questão de logística mesmo. Mas quando você pega estudos robustos, de 2 anos, de 1 ano, você vê que tem diferença realmente. Quem aumenta mais a força acaba ganhando uma massa muscular. Agora, de fato, tem 2 tipos de indivíduo que tem muita força ou que não tem muita força. Aquela pessoa que tem muita força, mas esteticamente não tem muito músculo. É geralmente aquela pessoa que treina bem, mas não se alimenta bem. Então, ganha músculo, mas ele não aparece porque a camada de gordura está por cima. Aí a nutrição precisa intervir urgentemente. E tem aquela pessoa que treina bem, ganha força, mas não ganha músculo. Às vezes o que acontece é que a nutrição também não está adequada, isso aqui é para menos. Aquela pessoa que não come adequadamente, é impossível ganhar massa muscular sem, entre aspas, comer muito. Porque o músculo não se constrói sozinho. Você precisa de proteínas, você precisa de carboidratos, você precisa ter nutrientes, macronutrientes, para gerar essa musculatura. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui nutricionista, e eu vinha num processo de emagrecimento, emagreci, e aí não conseguia ganhar músculo. E, assim, eu não lembro exatamente os valores, mas mais ou menos assim, eu comia 2 pedaços de frango, e a minha nutri passou para 6. Eu, caramba, como é que eu vou comer 6 filés de frango no almoço? Muito difícil, eu tentava, não conseguia. E de fato, insistindo 2, 3 semanas, comecei a conseguir comer. Cara, foi 3, 4 quilos de massa muscular em menos de 6 meses. Caramba! Sem anabolizante, sem nada do tipo. Só a alimentação. Então não adianta só treinar. Falou de estética, tem que estar junto. Educação física e nutrição. E nutrição, realmente. E, professor, uma dúvida. 3 de 8 para crescer, 3 de 15 para definir. E aí? O cara fazendo piada comigo. Isso aí eu escutava de 90, quando eu comecei a treinar. Não, tu é muito magrinho. Eu era bem magrinho, assim, com 15 anos, nossa. Tu que é bem magrinho, tu tem que fazer pouca repetição e muito peso. E se tu fizeres muita repetição, tu vai queimar o teu músculo. Isso é brincadeira, isso não existe. É verdade que isso não existe. Mito. Mas aí eu quero saber também em relação a treinos, como você é mestre nesse assunto, realmente a gente está super empolgado. Porque é o que a gente gosta na real. Assim, Rodolfo, sobre relação a treino, principalmente treino de execução mais lenta. Isso realmente tem alguma interferência, uma execução mais lenta ou uma execução mais acelerada, tipo para ganho de hipertrofia, emagrecimento? Tem alguma musculação, no caso, musculação. Eu cresci na educação física, na musculação. Comecei a fazer musculação antes de fazer educação física, né? Mas cresci nisso ouvindo. Para você ter um bom resultado de hipertrofia, tem que fazer lento. E em 2015, se não me falha a memória, saiu uma meta-análise. Para quem não conhece, meta-análise é o mais alto grau de evidência científica, né? Comparando justamente você fazer lento com você fazer mais rápido a repetição. O resultado aqui não tem diferença nenhuma. Sério. Desde que a carga esteja adequada, equalizada. Então o que você não pode? É fazer muito lento com uma carga leve. Você faz lento porque a carga está pesada, então você não consegue mover rapidamente aquilo ali. Então eu quero mover esse copo, esse halter. E eu consigo mover rapidamente até a minha boca. Se eu fosse uma pessoa fraca, o que eu ia fazer? Tentar trazer, porque eu estou fazendo força. O que você tem que fazer no treino? É tentar fazer rápido
O que é um treino pesado? Tentar fazer rápido, mas só conseguir fazer lento, porque a carga está pesada. É, Esse é o ideal. e realmente, até incrementando o que ela perguntou, que é a questão do método do tempo sob tensão, né? Que Sim. muita gente fala. E realmente, É porque eu gosto muito de De treinar fazer. lento, assim, eu treino concentrado. E eu consigo perceber que meu treino bem concentrado, eu consigo fazer uma Sente mais, né? execução, eu sinto Mas mais o são coisas músculo. a diferentes, né? percepção de esforço. O treino concentrado é diferente do treino leve. Quando você treina concentrado, focando no músculo, também tem estudos quanto a isso, mostrando que você tem mais hipertrofia do que quem treina só para jogar o peso para cima. Fazendo a conexão mente-músculo. Exatamente, é fundamental. Então, pensando assim, ah, tô fazendo um bíceps aqui, eu vou contrair esse bíceps. Pensar nisso é muito importante. Você só jogar o peso para cima aumenta sua força, mas dificilmente trabalha o músculo tão bem. Mas não necessariamente você vai colocar uma carga leve para isso, você não precisa colocar uma carga muito leve para isso. Pancada, né? Moderada, tá? Que você consiga concentrar e fazer a execução perfeita. Aquilo que a gente vê na internet, aqueles memes, principalmente vindo dos Estados Unidos e coisa do Ali tipo. tem muito, né? Que tem muitas coisas assim, abissais, né? De fazer o treino de qualquer forma, isso aí não é recomendado, claro. Então, você vai sempre carregar o máximo de peso possível dentro da execução adequada. Isso falando sobre hipertrofia, né? Aí Sim. se for entrar na parte da especificidade do exercício, explosão, essas coisas. pra outro Aí tipo. esporte é outra coisa. Tem treinos mais rápidos, até mesmo para capacidade funcional. Às vezes você fazer repetições mais rápidas é interessante. Uma pessoa idosa, por exemplo, quer melhorar a potência para o dia a dia, você acelera um pouco as repetições. Então, aí depende, claro, do objetivo, né? Hipertrofia que você faz dessa forma que você Entendi. E fazendo essa conexão, o senhor até chegou a mencionar a questão de aumentou de 2 pedaços de frango para 6 pedaços de frango. O senhor consegue nos dizer, eu sei que não é a sua área, mas a sua experiência, Uhum. fazer essa conexão do treino para hipertrofia, para resistência, conexão com a nutrição, a importância da nutrição nessa questão Cara, dos ganhos. sem a nutrição não funciona. Eu não consigo emagrecer ninguém sem ele fazer uma reeducação alimentar. Eu não consigo fazer ninguém ganhar massa muscular sem ter uma adaptação nutricional para isso. Tem que trabalhar junto. E como sempre, né? Oferecimento, Estácio Belém, Tássio, sempre com a gente. sempre com a gente. Mais uma vez, sempre digo, conheçam a estrutura da Estácio, muito boa, vocês vão se surpreender, vão gostar bastante. Estácio sempre com a gente, né, Natália? Exatamente. Se você está procurando fazer uma graduação, pós-graduação, gente, é Estácio, sempre melhor de Belém, maravilhosa, com vários laboratórios, salas incríveis, uma estrutura impecável, fica na José Moché. E aí, ó, vai lá pro Instagram se você quer conhecer, lá tem vários posts que você Conheço. conhece. E é isso. Muito obrigado, Estácio. E, professor, fazendo uma conexão com o que o senhor disse mais cedo, anteriormente, né? Você disse que você fez uma mudança alimentar de 2 frangos para 6 frangos. Fazendo essa conexão da atividade física, do exercício físico, do profissional da educação física, que o senhor é experiente já. Fazendo essa conexão com a nutrição, o senhor percebeu na sua experiência, assim, anos de carreira, a importância da nutrição, do acompanhamento nutricional para um resultado positivo na musculação, Não, para sem todo dúvida. tipo de esporte? Sem dúvida. E é até interessante essa tua pergunta, porque geralmente as pessoas associam uma boa nutrição com emagrecimento. Quando quer hipertrofia, não precisa. E não é por aí. Eu lembro uma vez que eu fui almoçar numa churrascaria e encontrei um aluno meu que queria hipertrofia. Encontrei com ele na fila, né? Um self-service. E eu olhei o prato dele, cara, o cara não comia nada. Comia muito pouquinho, sabe? Muito pouquinho mesmo. Tipo um pedacinho de churrasco e não é nada. Aí eu falei assim, fulano, cara, tu não tá comendo, pô. Tu precisa de um nutricionista. Indiquei pra ele um nutricionista na época. Impressionante a evolução dessa pessoa em 3 meses. Com acompanhamento nutricional. O meu treino era rigorosamente o mesmo estilo de treino que eu passava para ele anteriormente. Mas agora com ajuste nutricional, tudo mudou. Tudo Sem mudou. comparação, né? Sem A comparação. nutrição é que a gente já estávamos falando sobre esse assunto, né? Uhum. E gente,
a alimentação, a nutrição, ela só vai complementar, entendeu? Com o treino. Elas casam, uma anda junto com a outra. certeza, Para você exato. conseguir o objetivo que você quer emagrecer, você quer hipertrofiar, você quer definir, você tem que incluir uma dieta uma alimentação saudável junto com a atividade física. Sem dúvida nenhuma. E é impressionante. O emagrecimento é a mesma coisa. Eu tive uma aluna que era até engraçada, essa história eu vou te contar. Não estava emagrecendo, estava treinando, melhorava um pouquinho, emagrecia um pouquinho, voltava. Aí eu, fulana, o que está acontecendo? Me conta o que tu estás comendo, tá? Porque ela dizia que ela não precisava de um nutricionista. Me conta o que tu estás comendo para eu te ajudar. Eu não vou poder montar um cardápio para ti, mas eu posso te ajudar. Aí ela, não, como quase nada no treino, como 3 bolachinhas. Que bolachinhas são essas? É, biscoito recheado. Tipo, 200 calorias pra dentro, vazias, sem nada. Eu como pouco, né? Você compara as calorias. O que eu como pouco. Qual é o como pouco que você come? Um biscoito recheado? Biscoito recheado. Pode ser pouco na sua visão, mas, gente, se a gente for contar caloria, pelo amor de Deus, biscoito recheado. Você come tanta coisa que supre, né, as necessidades energéticas que tem um biscoito recheado. Horrível, você, caramba, não, tá errado, tem que ir no nutricionista. Porque isso daí, a densidade calórica é muito alta. Muito alta, gordura. Então, é aquilo, né? Então, não tem como. Se você pensa em estética, em saúde, em desempenho, tem que casar. Né? Tem que casar. Você precisa fazer tanto o treinamento personalizado, bonitinho, periodizado, quanto a nutrição adequada. Tem como ser diferente. E até no Podfit Papo Aberto, esse casamento deu certo, né? Uma Sim. nutricionista, um profissional de educação física. Deu certo, galera. Confie. E professor, falando rápido assim, quais as estratégias para evitar uma lesão muscular? Que é algo você, a gente vivencia esse mundo na prática e é grande essas lesões musculares. E o que o senhor consegue dizer, visualizando essa literatura atual, para evitar esse tipo de lesão muscular? Com uma palavra, eu te responderia a periodização. Por quê? Porque normalmente as pessoas tendem a achar que quanto mais eu treinar é melhor. Ou então, quanto mais peso eu carrego, melhor o meu resultado. Maior o meu resultado. E a verdade é que o teu corpo não é um corpo de atleta. As pessoas, elas além de treinar, elas têm que trabalhar 8, 10 horas por dia, cuidar da casa, tem que dormir, às vezes não dorme as 8 horas de sono, dorme 6, dorme 5, dorme 4. Então não se recuperam tão rapidamente. Então qual é o papel do profissional, de um bom personal trainer? É saber dosar isso. Dosar com o aluno dele, monitorar, para que ele não tenha o que a gente chama de overtraining, que é o excesso de treinamento, por conta justamente da incapacidade de se recuperar. E por que isso acontece? Porque ele realmente não é um atleta. Ele demora mais tempo que um atleta para se recuperar. E aí é um risco para a nova geração, para os adolescentes, que eles veem no YouTube um atleta profissional treinando, e aí, uau, vou copiar o treino. Fazer a comparação, Exatamente, do Felipe Franco, vou copiar o treino do Ramon Dino. E a diferença é que o Ramon Dino demorou anos para estar naquele nível de treino. Tem toda uma preparação, uma recuperação, uma estratégia de recovery que o garotinho não tem. Que o garoto de 15 anos não tem. Então, e outro caso desse é o cara de 40, 45 anos. Tem muitos alunos assim, que são aqueles saudosistas. O que é o saudosista? Ah, quando eu tinha 20 anos, eu carregava não sei quantos quilos no supino. Ah, eu fazia não sei quantos quilos no agachamento. E ele tenta reproduzir isso, só que o corpo dele não responde igual. Eu tenho 40 anos. Eu treino, consigo carregar muitos pesos, eu consigo ter uma boa intensidade, mas a minha recuperação não é igual quando eu tinha 20. Saber disso é importante, aceitar isso é importante, porque você consegue planejar seu treinamento de uma forma mais inteligente. Por isso que eu digo, a periodização é fundamental nesse quesito. Exatamente. E é importante falarmos o que você estava falando, não copiar treino. Eu acho que essa parte de copiar treino, assim,
cada pessoa tem que ter o seu treino específico. Eu não sou da área, né, de educação física, gente, por favor, mas eu vejo muita gente copiando o treino. Demais. Inclusive, as pessoas pedem pra mim, me passa teu treino, não sei o que, gente. Assim, isso é muito pessoal, né? Muito. Cada Com corpo certeza. reage de uma forma, né? É um princípio número 1 do treinamento, a individualidade biológica. As pessoas vão responder diferente ao treino. A gente pode fazer o mesmo treino, você e eu, Vitor, que a gente vai responder diferente. Tu és muito mais jovem que eu, por exemplo, então teoricamente teu corpo vai se recuperar mais rápido. Mas de repente, tu dorme mal e eu durmo bem. Então meu corpo passa a recuperar mais rápido, mesmo sendo mais velho. Então, mesmo tendo a mesma idade, duas pessoas de 60 anos, elas reagem diferente ao treinamento, dado ao seu histórico e ao seu estilo de vida. É o que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Fenótipo. Característica fenotípica muda tudo no treinamento. Exato. Realmente. É legal. Gente, vamos falar também um assunto muito importante, né? Sobre treinamento versus doenças mentais, problemas psicológicos, né? Saúde mental. Né? Saúde mental, que realmente é o que realmente tem, né? Hoje em dia tá uma crescente. a demanda tá muito alta disso. E Eu aí, percebi isso muito fortemente. Pandemia e pós-pandemia por conta do lockdown. Aumentou muito a incidência de pessoas com baixa autoestima, com ansiedade, com depressão. E o exercício físico, notadamente, é um dos fatores que ajudam nesse tratamento. Um fator adjuvante no tratamento dessas patologias. Então, eu tenho na minha cartela de clientes pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que já tentaram suicídio. Isso e todas elas são indicadas para o exercício, seja pelos seus psiquiatras, psicólogos, pelas pessoas que acompanham. Isso por que isso acontece? O exercício ele é capaz de estimular hormônios que geram prazer, bem-estar, endorfina, serotonina, e esses hormônios, dopamina, eles tendem a deixar a pessoa com a sensação: uau, me exercitei, tô melhor. Tipo, a vida não é tão ruim assim. Fora os benefícios a isso aí de forma aguda, os benefícios de forma crônica. Então, a pessoa fica mais forte. Outro dia, um aluno meu estava me falando: poxa, Rodolfo, fui comprar um blazer, fiquei tão feliz porque o vendedor falou assim para mim: não, para ti tem que fazer muito ajuste porque tu treina. Uau, ele reconheceu que eu treinava. Então, olha, ele ficou muito feliz, a autoestima dele quanto a isso. Então, de fato, o exercício, especialmente musculação, ela é bem interessante para esse público. E realmente, hoje em dia, é muito importante, muito importante. Sim, tô super. E pegando esse gancho da importância do exercício físico, pegando esse gancho com o profissional da educação física, o personal trainer, essa semana ou semana passada saiu um vídeo de um cara falando, até sabe qual é, né? Um cara falando que ele poderia virar um personal trainer. Eu vi mais ou menos fazendo um curso de 1 ano. É isso? Eu explico isso daí. Por favor, é professor. assim, é um entendimento equivocado da lei, né? Então, assim, a minha esposa, ela é da área do direito, né? Então, ela me ajudou com a parte legal do negócio, pesquisei também. E o que acontece? Tem uma lei para treinador esportivo. Que se você tem um curso técnico, por exemplo, um professor de jiu-jitsu, de karatê, ele não precisa ser formado em educação física para dar aula, para ser específico para aquela modalidade, para treinador esportivo. E aí tem algumas empresas querendo se aproveitar financeiramente de pessoas que querem atalhos para se tornarem profissionais de educação física. E eles estão tentando usar essa lei para tornar um técnico em musculação, que seria um personal trainer. Só que ela não se adequa, ela é inconstitucional por 2 motivos. Primeiro, que o personal trainer é profissional da saúde. E isso não existe. Se você permite isso, teria que permitir que um médico seria um cara que pratica a medicina ali no canto, um curandeiro, né? Por exemplo. E segundo, que musculação não é esporte. O esporte é o levantamento de peso, o esporte é o fisiculturismo. Então, essa lei é totalmente não adequada para o personal trainer. O próprio Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, já se manifestou dizendo que não vai reconhecer nenhum tipo de curso técnico de 1 ano. Minha opinião pessoal, impossível em 1 ano você se tornar um personal trainer.
Exatamente. Levando em consideração que você vai ter que aprender anatomia, cinesiologia, biomecânica, bioquímica, fisiologia do exercício, fisiologia humana, periodização, musculação propriamente dito, treinamento aeróbico, treinamento esportivo, HIIT e fora toda a parte psicológica. Como é que você vai ser um personal trainer se sabe lidar com pessoas? Como você vai ser um personal trainer que não consegue tratar de alguém com a saúde mental debilitada, alguém com depressão? Então é impossível, né? Eu ainda acho que 4 anos, que é a duração do curso de educação pouco. física, é pouco. É pouco. Que dirá um ano? Realmente é Melhor fazer uma faculdade. Os caminhos legais, né? Mas eu quero estudar só musculação. Ótimo, faça pós-graduação. Exatamente. Como toda área. Você quer ser um advogado especialista em direito ambiental? Você faz uma especialização. Você quer ser um médico especialista em reumatologia? Você faz a residência médica. Ninguém pula direto para pós-graduação, né? Você faz a graduação, que é o geral, e vai para pós-graduação. E, professor, você que é o especialista em fibromialgia, uma referência no Pará, no Brasil, eu queria que você falasse um pouco das recomendações para quem tem fibromialgia, na questão do treino, na questão do descanso, nessas questões que fazem essa conexão com a atividade física ou exercício físico. Legal. Fibromialgia é uma doença que tem ficado cada vez mais prevalente no mundo. Porque é uma doença psicossomática que tem a ver muito com estresse. E vocês vão concordar comigo que o estresse só aumenta, né? O mundo cada vez mais competitivo e etc. Mulheres são muito mais prevalentes do que homens. Provavelmente pela dupla jornada, né? Em geral, as mulheres além de trabalhar fora, têm que cuidar da casa, aquela coisa cultural que nós já conhecemos. Então, os níveis de estresse em mulheres geralmente são mais altos. E a fibromialgia é uma doença psicossomática que é caracterizada por dor generalizada em pontos específicos, são os tender points. A maioria deles estão na parte de trás do corpo, na parte posterior do corpo, pescoço, lombar, coxas, tem pontos nas mãos, etc. São pontos dolorosos. Para quem está assistindo, imagina, quando você faz musculação, você fica com dor muscular tardia, aquela dor legalzinha, tal, você, treinei. Para quem tem fibra, essa dor é excruciante. Você não consegue sair da cama. Então, como é que tem que ser um treino, falando muito rapidamente, uma pessoa que tem fibromialgia? A intensidade e o volume são mais baixos. Em geral, acomete mulheres, como eu falei, mas já tive alunos do sexo masculino. E já tive alunas jovens, de 16 anos, com fibromialgia. Geralmente são pessoas em idade adulta, já em idade economicamente ativa. Mas você tem pessoas jovens também. E você vai trabalhar com volumes muito baixos, treinando longe do seu limite, né? Então aqui onde, vou treinar até a falha muscular concêntrica. Não. Vai treinar com 4, 5, 6 repetições de reserva. É aquela que a gente chama de musculação terapêutica, voltada realmente para a saúde. Com o evoluir do tempo, a pessoa pode treinar praticamente normal. Minha esposa, Ana, ela tem fibromialgia. E assim, quando eu comecei a tratar a fibromialgia dela, ela estava muito mal, em crise mesmo. Então, vários movimentos, ela tinha o tender point dela mais proeminente no trapézio, que levantava o braço em cima da cabeça ou que girava essa região, ela sentia muita dor. Hoje, ela faz stiff com 40 quilos de cada lado, sem dor nenhuma. Mas por quê? Uma progressão, uma evolução. Primeiro até falar, eu aguento mais. Eu, calma, vamos primeiro sair da crise. Nós saímos da crise e depois vamos progredindo com as cargas como uma pessoa comum. Mas sempre tomando cuidado com a recuperação. Esse eu acho que é o ponto mais importante. A pessoa com fibra, ela demora um pouquinho mais a se recuperar que a pessoa que não tem fibra. Então, é só ter um pouco de paciência, não fazer treinos seguidos, tipo... digamos que você treine de domingo a domingo. Você pode treinar, mas não vai fazer de perna na segunda, na quarta e na sexta. Deixa recuperar. Faz a perna na segunda, depois treina de novo na quinta, para que você tenha a recuperação adequada. Entendi isso. Então, Rodolfo, sobre questões, né, de pessoas que fazem o uso de esteroides anabolizantes, você poderia explicar um pouco para a gente sobre a relação, né, do treino dessas pessoas que fazem a utilização de esteroides anabolizantes? Existe algum tipo de treino específico? Ou realmente essas pessoas precisam ter um treino um pouco mais pesado? Porque tem, né, esse zoar que pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes precisam fazer um treino mais intenso? Olha, assim,
O que a gente tem de efeitos dos esteroides anabolizantes? O principal efeito deles é a diminuição do catabolismo, ou seja, eles se recuperam muito mais rápido. Então, uma pessoa que faz uso de esteroides, ela vai conseguir treinar mais vezes, por mais tempo e em mais intensidade. Então, de fato, teoricamente, se faria um treino mais intenso, mais volumoso, etc. Qual o risco disso? O músculo, ele tem uma nutrição diferente das partes moles, tendões, ligamentos, etc. Então, dito isso, você pode aumentar o risco de lesão, porque você aumenta muito a massa muscular, aumenta muito a força e o tendão não acompanha. Então, você até poderia treinar mais intenso, mas tem que tomar muito cuidado para não se machucar. Isso falando do ponto de vista anatômico, mecânico. Outros riscos que nós temos são fisiológicos. Aumento do fígado, aumento do coração, aumento de vários órgãos. Porque o que o anabolizante faz? Ele é, como o nome diz, anabólico. Ele estimula muito tudo a crescer. O sistema nervoso simpático e tal. Isso aí acaba fazendo com que o corpo trabalhe em excesso, muitas das vezes. Então, assim, Rodolfo, tu acha que alguém tem que tomar anabolizante? Eu acho que não. Se tomar anabolizante, o que tu recomenda? Procura um endocrinologista. Não procura o sabichão da academia, não procura um médico mentiroso que diz que endocrinologista não é, que tá cheio por aí. Muitos. O cara é formado em medicina, mas em outra área e passa a prescrever anabolizantes, porque essa pessoa não vai conseguir te ajudar a tomar adequadamente, a tomar com menos risco. Então a minha recomendação é muito fortemente nisso. Se vai tomar, decidiu, procure um endocrinologista. Senão, você está dando um tiro muito grande no escuro. Você corre riscos de cessar a produção de testosterona, no caso dos homens, ou seja, impotência, coisa do tipo. A mulher, modificar para sempre cordas vocais, aumentar a masculinização. Mas, decidir que vou tomar, procure um endocrinologista competente, ver o currículo do cara, ver que não é charlatão, porque senão o risco é muito grande. Entendi. E, professor, indo para um outro lado Nosso último assunto, né? Para encerrar. Senão a gente fica aqui, meu Deus do céu, tomando uma água. A aguinha é sempre bom. Professor, a questão da hérnia discal. Certo. Muita gente, eu como profissional de educação física, você com uma experiência 1000 vezes maior que a minha, provavelmente já vivenciou muito. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a hérnia discal, claro, para explicar um pouquinho para todos que estão vendo a gente, e falasse os benefícios da musculação, porque muita gente acha que a musculação ainda tem esse mito, que a musculação é ruim, mas não é. É boa demais para quem tem a hérnia discal. Mas que o professor pode falar melhor para a gente sobre isso e explicar melhor a importância do exercício físico para a gente. Hérnia de disco, pessoal, é quando o disco intervertebral, que é como se fosse um amortecedor que fica entre cada vértebra da coluna, ele sai do espaço intervertebral, ou seja, ele desloca para fora do entre vértebras. Imagina que aqui eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho outra e tem um disco aqui no meio. E ele vai para fora desse espaço, batendo em alguma inervação. Pode ser na medula, pode ser outra inervação, e isso gera dor no paciente. Por que isso é interessante? Primeiro, porque ele pode tracionar a coluna, ou seja, o que causa hérnia? Muitas das vezes é uma diminuição nesse espaço. Então você diminui o espaço e o disco extravasa para fora, como se fosse uma borracha, né? Um balão. Se eu traciono a coluna alongando, coisa do tipo, o disco volta. Outra situação é o fortalecimento das musculaturas que estão paravertebrais, que estão paralelas à coluna. Elas ajudam a dissipar as cargas antes de chegar na coluna. Ou seja, protegem o disco, protegem as vértebras de ações externas. Isso também vai ajudar as pessoas a não sentirem efeitos de hérnia de disco. Então isso vale tanto na prevenção quanto no tratamento. Rodolfo, é perigoso treinar? Muito. Por quê? Porque se você faz exercícios inadequados, principalmente com execuções inadequadas, você vai piorar o quadro. Eu ia perguntar isso, se é perigoso treinar. Muito. Muito. As pessoas, elas conhecem muito por causa disso, né? Porque, na verdade, assim, você vai ter que procurar um profissional especializado no assunto,
em musculação terapêutica, em grupos especiais, para que ele possa conduzir esse treinamento. Como é que seria? O agachamento, por exemplo, é um ótimo exercício, mas também pode ser um vilão. Se a pessoa fizer de forma inadequada, com amplitude demasiada, pode incorrer em risco de lesão. Por quê? Porque o movimento vai ficar incorreto. A carga também influencia nisso? Pode influenciar, principalmente cargas axiais, tipo agachamento com a barra na costa, desenvolvimento, vão fazer cargas de compressão na coluna. Então, se essa coluna não estiver pronta, isso não vai funcionar. A título de curiosidade, para exemplificar, eu tenho uma aluna que está comigo há 11 anos e ela começou a treinar comigo porque ela tinha uma hernia discal lombar. Ela demorou 3 anos para fazer agachamento com a barra na costa. Hoje você vê ela treinando, ela faz agachamento, ela faz step, faz tudo. Mas ela demorou 3 anos para começar a fazer. Ou seja, foi o tempo que eu levei para adaptar aquele corpo. Pode ser que alguém consiga em 6 meses, outras pessoas em 5 anos, mas ela demorou 3 anos para ter o corpo adaptado para poder fazer um agachamento com a barra na costa. E o exercício físico, ele tem o poder, a capacidade de reverter esse quadro de... Alguns Hernia tipos de hérnia, sim. A hérnia que é só uma protusão, sim. Ela tende a regredir de volta para o espaço intervertebral. Mas se ela for uma hérnia extrusa, que é aquela hérnia que você teve um rompimento no anel fibroso, não tem jeito. Ou uma hérnia sequestrada, que é quando tem um rompimento no anel fibroso e a ruptura do núcleo pulposo, aí também não tem jeito. Ou isso não vai reverter, porque vai melhorar a funcionalidade. Mas se for o nível 1, digamos assim, que é a produção, consegue reverter de volta para dentro do espaço vertebral. Entendi. Nossa, entendi. que papo maravilhoso, Bom né? demais. Muito bom. Obrigado. Nossa, Desliga incrível. a câmera que a gente vai ficar conversando aqui até meia-noite, pelo amor de Deus. Nossa, é incrível a gente falar sobre isso, gente. Incrível, Não foi demais. nem papo, foi uma E aula. sabe o que é legal, Vitor? É que ele fala isso lá nas redes sociais dele. Pois é, fiquem de olho nas redes sociais do Olha, professor. professor, Qual é, você pode professor? falar Por isso favor. nas redes sociais? Instagram, Rodolfo Underline Raiol. No YouTube também é o mesmo arroba. Rodolfo Underline Raiol. Sempre tem conteúdo legal. A gente Todo vai deixar dia- também o nosso Instagram aqui. Siga a gente lá nas Legal. redes sociais. A gente posta várias coisas lá no nosso dia a dia sobre saúde, alimentação, nutrição, treino, tudo. Então, fique ligado. Aproveite, ó. Inscreva aí inscreva no no canal. YouTube, por favor. Curte. Tá? Dê essa força pra gente. Exatamente. Esse projeto lindo que tá nascendo, já nasceu e vai continuar firme e forte, trazendo saúde com esse papo maravilhoso, com cada convidado Exatamente. incrível. E, professor, só Nossa, gratidão. sim. Só gratidão. Rodolfo, muito obrigada. Muito obrigado, professor. Por estar aqui com a gente. Você deu uma palestra aqui para nós e para todo mundo que está nos assistindo, né? Realmente você Maravilhoso. entende muito Eu sou do suspeito assunto. para falar. Volte sempre quando Por quiser. O favor. Podfit está aberto para você. Fique à vontade. Muito obrigado, professor. De verdade, quem me conhece sabe o quanto que eu sou fã desse cara, o quanto que ele é referência para mim. Muito obrigado, professor, de verdade. Eu que agradeço, gente, o convite. Parabenizo novamente pela iniciativa. O Podfit já é um sucesso, é algo realmente fantástico que mostra a união da educação física, da nutrição. A gente acaba falando de muitos assuntos aqui que permeiam a vida de quem procura ter uma vida saudável, né? Obrigado a todos que nos assistiram e eu espero voltar mais vezes. Por Com favor. certeza. Muito obrigado, É isso. gente. Muito Vamos ficando obrigado. por aqui. Tchauzinho, até a Tchau, próxima. tchau, gente.